compartilhar conosco. Queria fazer alguns anúncios aqui também, os pedidos de oração. Ah, Pedimos ainda oração pelo Silas, né? Meu cunhado. Ele está se recuperando da cirurgia que fez, mas estamos agora orando pela plena recuperação dele, que ainda está convalescendo, também pelo resultado da biópsia que está sendo feita, que foi retirado dele, porque isso vai definir a sequência do tratamento, né? Se ele vai precisar de e, embora a cirurgia tenha sido bem sucedida, segundo os médicos, ela foi de porte considerável, então estamos orando para que Deus ponha a mão para ele possa ser completamente curado dessa enfermidade, né? Também temos pedido oração em alguns lugares para o Odair. O Odair, ele é padrasto da Débora, noiva do Guilherme, né? Nós o conhecemos em algum momento e ele está com um quadro grave em consequência do Covid. Já estava entubado há vários dias e agora tiveram que desentubar por conta do período longo de intubação e fizeram a traqueostomia. Então, assim, o quadro dele ele é estável, mas é grave, assim, ele não está melhorando. Então, temos pedido oração por ele, pela recuperação dele. E também queria ainda pedir oração pela família de Edilson, da Luciana, né? A avó da Luciana faleceu ontem, e a bisavó das meninas, né? Pedindo oração também para o Senhor trazer conforto, consolo a algumas lutas com a família deles lá em Teoflotone, com enfermidades e situações assim. Então, os irmãos orarem pela família do Edilson da Luciana, e especialmente pelos parentes lá em Teoflotone, por conta dessas situações que eles têm passado. Eu também queria pedir oração pela nossa turminha que vai fazer a segunda etapa aí do Enem, o famoso Enem, tormento aí para os jovens meninos e meninas aí nessa idade, mas que a graça do Senhor seja com eles e os abençoe nessa tarde. Queria dar um aviso assim bem especial, bem legal. Ontem foi batizada aqui conosco a Helena, filha do Fernando e da Mônica, Helena Longo. Se Helena, se você estiver aí online, quiser ligar sua câmera só um minutinho para o pessoal ver você, muitos irmãos se lembram, o Fernando e pronto, está ali a Helena. Fernando e Mônica congregaram conosco um tempo, inclusive quando a Helena nasceu, ela e a irmã dela, né, que são gêmeas, estavam aqui, e, enfim, é uma longa e bonita história, mas não vou contar agora, só anunciando aí para os irmãos que a Helena foi batizada ontem, graças a Deus, e orar por ela, para que ela possa ficar firme, prosseguir, crescer, amadurecer. E um dia, né, nós vamos poder abraçá-la, se Deus quiser, em breve, recebê-la assim, como membro da família, de uma maneira presencial, mas estamos muito felizes com, com o batismo da Helena. No meio de toda essa situação, irmãos, que vivemos, Deus continua falando. Deus está vivo e falando e se revelando às pessoas. E se um dia vocês ouvirem a Helena contar a história dela, vocês vão perceber que é bem assim mesmo. O Senhor procura, o Senhor se revela e quando encontra um coração disponível, o encontro acontece, né? Também queria, finalmente, vou aqui dar um aviso que eu não sei se eu vou poder
dar consequência a ele, mas vou tentar. Hoje à noite, às 19h30, eu vou participar do encontro lá do Horácio, com os irmãos que se reúnem com ele, e é um encontro híbrido, como se chama por aí. Algumas pessoas no cruzeiro e de lá uma transmissão online. Eu vou ver se consigo o link da transmissão para compartilhar aqui com o grupo da congregação. Eu não tenho detalhes técnicos, não sei se é possível, se quantas pessoas podem ter acesso, enfim, mas espero que aí mais tarde eu consiga essa informação e se for viável, eu vou compartilhar o link também no grupo da congregação, para os irmãos que quiserem acompanhar a partir das 19h30, né, o encontro lá com a turma do Horácio. Devemos estar lá, eu e o Edilson, reunidos lá com eles, e também pedindo oração aos irmãos por esse encontro, né, para que o Senhor nos dê graça a todos, possamos prosseguir essa jornada aí mais próximos, cerrar as fileiras, e na hora que o ataque do inimigo fica intenso, as distâncias entre os combatentes precisa diminuir. É isso que se chama cerrar as fileiras, né? Fechar as fileiras mais próximos, para podermos resistir melhor e nos defendermos uns aos outros, enfim. Amém. Queria então deixar agora a palavra com o Garrincha, uma palavra que ele tem para compartilhar conosco. Meu irmão Garrincha, que a graça do Senhor seja com você, que Deus te abençoe e nos conduz agora nesse momento de edificação. Com você, meu caro. Ó Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, ó Deus. Fala com cada um, fala ao nosso coração, fala ao meu coração também, Senhor. Estou aberto para ouvir, seguir teus passos. Dirige cada palavra, Senhor. Dirige cada pensamento, meu Deus. Santifica, purifica, trabalha em nossos corações, em nossas mentes, rebustece nossa fé, conduza-nos em paz pelo caminho da salvação, Senhor. Amém. Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Bom dia, irmãos. A nossa esperança não murcha. A paz, a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Fernando falou aí da Helena. Quero falar, Helena, seja bem-vinda ao nosso meio. Quero ir lá atrás, no início da congregação, no início do nosso ajuntamento, e nós recebemos uma palavra de Deus naquela época que falava: alarga a tenda, estica as estacas. Se lembra, Fernando? No sinal de que a tenda ia ser alargada. Lembro bem dessa palavra, sim, Garrincha. Fala um pouquinho dela, Fernando. Eu acho que é um sinal palavra de que Deus Isaías. está cumprindo. Foi uma palavra, É uma isso. profecia que Deus deu a Fernando. É isso que Deus, naquele momento, falava que nós deveríamos firmar as estacas e estender as cordas para que a tenda da habitação pudesse ser expandida, para abrigar muitos, né? E era um período que nós não tínhamos ainda essa visão, assim, essa confiança, essa esperança. Deus falou muito, marcou muito essa palavra, porque Deus disse: olha, mais filhos vai ter a estéril do que aquela que é fértil, porque o Senhor é quem faz essas coisas. Graças a Deus, foi um período muito bom. O Garrincha, se você puder aumentar um pouquinho o seu som, alguns irmãos estão dizendo aqui que está chegando um pouquinho baixo. Eu vou pedir Amém. aqui para a minha técnica de som, expert, aqui aumentar esse som. Alô? Alô? Tá melhorou? Alô? Alô?
Alguém dá um ok aí para a gente, para saber se está bom? Ah, beleza. A nossa esperança não murcha, meus irmãos. Da profecia que levantou a comunidade até os nossos dias hoje, a nossa esperança não murcha. Ele nos colocou aqui embaixo dessa tenda para que fosse o nosso lugar de acertar os caminhos tortuosos e aplainar os vales e os montes. É o lugar onde encontramos abrigo nesse mundo tão conturbado. Quero entrar aqui na mensagem de hoje, lendo um relato que eu escrevi aqui, o relato do jovem Hugo, e quero compartilhar com vocês. Eu pus aqui escrito, mas eu vou deixar de lado, vou ver se consigo ler aqui. Foi um caso que aconteceu semana retrasada, com pessoa bem próxima de mim. A diarista daqui de casa e sua família, semana passada, saíam sexta-feira à noite para um aniversário. Seu genro é pastor da igreja que eles frequentam, a filha dela também, os dois fiéis, trabalhadores na obra, o marido dela, diácono. E quando eles saíam pelo portão para irem para esse aniversário, aborda eles um jovem. Claro, eles ficaram conturbados com aquela aproximação desconhecida. E o jovem chega e faz uma pergunta para eles: vocês são crentes? Claro, eles responderam, o rapaz. E aí ele fala: eu estou procurando uma igreja para frequentar, pois sou um crente desviado. Eu quero voltar para Jesus. Esse era o coração dele: eu quero voltar para Jesus. E disse também que a sua mãe estava muito enferma. Eu imagino quão trabalho deve ter dado esse rapaz para essa família, quanta dor. De pronto, o pastor pegou o papel, pegou a caneta, anotou o nome dele, Hugo, e o telefone. E falou para ele: amanhã à noite, no sábado, nós temos culto. Vamos afirmar um compromisso aqui. Eu telefono para você antes do culto para lembrar a respeito do nosso encontro. E assim ficou acertado. Eles foram muito felizes, a minha diarista e a família dela, louvando a Deus, dando glória a Deus. Porque um pecador que se arrepende, são encobertos milhões de pecados. No sábado seguinte, o pastor, antes de sair, telefona para o Hugo. E lá atende uma senhora. Ele, empolgado e respeitosamente, ele fala: boa noite. Eu gostaria de falar com o Hugo. Para a surpresa dele, do outro lado do telefone, um silêncio. Ele ficou meio desconcertado pelo silêncio. E aí, esperando um pouco, viu que o telefone não tinha se desligado. Ele perguntou de novo: eu posso falar com o Hugo? E a senhora respondeu: o Hugo está morto. O pastor levou um choque. Ele não sabia nem o que falar e o que fazer. E ele começou a chorar no telefone. E desligou.
E a notícia foi muito chocante para ele. Inclusive, o pastor e a mulher dele estavam passando pela rua e viram ele, o Hugo, com um amigo. E a mulher dele falou: ah, o Hugo, ele está com um amigo ali passando. E eles estavam indo em sentido contrário. E no dia do culto, a minha diarista estava saindo e ela, na primeira esquina, assim, a igreja era perto, mas na primeira esquina, ele viu um aglomerado de pessoas e uma pessoa estendida no chão. No dia seguinte, souberam que era o Hugo, que havia sido assassinado. Por isso eu falo que, nesse mundo conturbado, nós temos o nosso ninho onde são endireitados os caminhos tortos, a gente se esbarrando um no outro, relacionando com o outro, às vezes a gente vai tirando a casca de um, o outro tira a casca do outro, e a gente vai aterrando os caminhos tortos e nivelando os vales e os outeiros. E eu dou glória a Deus por isso. Mas começando aqui o relato que eu trouxe, uma coisa que me intriga é por que não deu tempo desse jovem ir ao culto? Gente, um intervalo de horas, esse jovem é morto. Como é isso? Uma coisa que me chama a atenção, ele foi sincero. E quando a pessoa se expõe seu coração a desconhecido, eu fico imaginando o martírio do sentimento de culpa ou da tentação do inimigo em cima de uma cabeça e de um coração e de uma alma. E isso mostra o desespero e a aflição desse jovem sendo mastigado na consciência pelo sentimento de culpa que o levou a querer voltar de volta para o Senhor. Me lembro do jovem que estava comendo comida de porcos. A vitória dele começou quando ele olhou para a comida e falou: não está certo. O meu lugar não é aqui. O meu lugar é junto com meu pai. E ele toma a decisão mais importante para uma pessoa do mundo, até para um jovem convertido, ou para qualquer pecador, para qualquer cristão também. A declaração dele: levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. Talvez seja o passo mais importante que as nossas lutas, nossas quedas, seja a tomada dessa decisão e dessa declaração. E fala também que ele caminhava com um amigo que o assassinou, um amigo assassino. E eu me pergunto aonde ele chegou com essa amizade. E me pergunto também, será que nesse intervalo de horas ele não tenha tido um encontro com o Espírito Santo e se rendido à vida e se convertido, trazido de volta para o seio da igreja, para a presença de Deus? Por que não? Ter encontrado uma congregação, estava tendo um culto na hora, ter entrado e ser convertido. Porque ele foi sincero. A sinceridade expressa muita coisa. A falta de um pensamento dúbio, a falta de um pensamento por trás das palavras. Quando o coração é externado e mostrado. E eu quero falar um pouco a respeito do sentimento de culpa. A gente acha que a nossa salvação é perfeita e ela abarca tanto a nossa dívida do pecado, como abarca a nossa dívida do pecado, quanto o sentimento de culpa. Mas a gente não se preocupa, não pensa muito no sentimento de culpa. Parece uma coisa ingênua, mas não é. O sentimento de culpa, ela pode levar à depressão, aos vícios, à dependência do álcool, às drogas. Não é uma coisa desprezível não confessar pecados.
Não é uma coisa ingênua, como parece, e que às vezes a gente toma esse partido. Provérbios 4, 23 fala sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu me pergunto, aonde foi que esse rapaz errou para morrer dessa forma tão trágica? O que ele fez nessa hora? Ele estava tomando uma decisão e declarando o que pretendia fazer. Agora, o erro dele foi lá atrás. O erro dele não foi ali. Porque se ele conseguiu ser convertido, hoje ele está na glória com Jesus. Eu tenho esperança que ele tenha conseguido, por causa da sinceridade do coração. Deus o tenha livrado. Mas o erro dele foi lá atrás. O que guarda o nosso coração é a gente levantar muros em volta dele. Levante muros em volta do teu coração. Porque uma cidade desprotegida de muros é facilmente invadida por nômades, por piratas, por qualquer outro tipo de pessoa. É um convite a tudo que não presta adentrar aquela cidade sem muros. Se tiver uma coisa que a gente tem que guardar é o nosso coração, para que o nosso coração não seja saqueado, para que a gente não seja uma presa fácil. Provérbios 25, 29 diz: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Se os muros da nossa cidade estiverem derrubados, imediatamente devem ser reconstruídos. E esse provérbio fala uma coisa muito interessante. Assim é um homem que não tem domínio próprio. A reconstrução dos muros envolve o domínio próprio. E às vezes a gente não dá muita importância e valia a ele. Se temos muros derrubados, devemos reconstruí-los imediatamente. Assim era na época de Salomão, quando escreveu esses versículos. Toda a cidade era cercada de muros, porque havia muito conflito de nômades, muitas cidades que não tinham muro cercando e com facilidade eram invadidas. E uma cidade sem muro é uma grande cidade desprotegida. Quando falo em domínio próprio, eu me lembro de um dos 10 valentes de Davi, que estava em campo aberto, lutando. Ali não existia muros de proteção, a não ser a graça e a mão do Senhor em cima dos valentes de Davi. E diz que um deles segurou a espada com tanta força que depois da guerra, depois da luta, a mão dele estava pegada à espada. O domínio próprio é assim. A gente se apegar ao Espírito Santo e não soltar. Porque no caminho de Deus não existe caminho morno. Só existe 2 caminhos. Ou o caminho que leva a Deus, ou o caminho que leva a Mamon. E não existe caminho morno do meio. Deus despreza esse caminho. Ou gente está do lado de Deus, ou gente está do lado de Mamon. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração e na nossa fé. Esse rapaz derrubou os muros. Foi como Saul, não deu importância à primogenitura, não deu importância àquele prato que ele trocou, à segurança que ele tinha. E a gente vê sob a consequência.
Parece uma coisa ingênua a gente não cercar os muros, de tomar o partido sempre, o partido certo, o partido direito, o partido correto, sempre. Não vacilar entre o caminho do meio e o caminho direito. E esse rapaz teve essa infelicidade, que eu espero seja a felicidade de estar na glória. Sem domínio próprio, não conseguimos proteger a nossa cidadela, o nosso castelo, a nossa fortaleza. Nessa condição, a pessoa age por instinto, igual a animais, age por impulso, é escravo dos seus próprios anseios, é dominado pelo seu gênio, pelas suas inclinações e controlado pelo pecado. Kitati. Oi? E cada um de nós temos uma índole, e o tratamento que Deus dá é pessoal. É aquela divisória que nós temos que guardar com todo o coração. Aqueles que foram batizados receberam o selo do Cordeiro. Isso está garantido. Está garantido a entrada na Nova Jerusalém. A dívida do pecado foi paga. A culpa, o sentimento de culpa pelos pecados foi deletado. Mas não para aí. Essa é a garantia de pecado, de tudo que ficou para trás, de pecado que se comete hoje, de pecado que vai se cometer para frente. Porque se a gente fala que não temos pecados, nós estamos falando de Deus mentiroso, porque fala que toda a raça humana é pecadora. Paulo. Nós somos sustentados pela fé, então, meus irmãos. Não é o que eu mereço, não é eu andar certinho, não é andar direitinho que me leva para a salvação. Isso já está garantido. Mas tem o outro lado da moeda. É a tenda que tem as estacas esticadas. É ali onde nós estamos passando por um processo de regeneração. É onde eu peco pelo irmão, eu tenho que ir lá me humilhar e pedir perdão. É onde eu atrito com meu irmão, ele está me ajudando a me regenerar. E quando a gente está ali naquele processo de regeneração, nós estamos nos ajudando mutuamente a sermos educados, a sermos fiéis, a sermos amigos, a sermos servos, a sermos tudo aquilo que a palavra recomenda. Mas não é para a salvação. Aquilo ali é obrigação. Não estou me isento disso aí. É um processo dolorido, muitas vezes. Isso aqui é um vídeo. Mas, Quem mano, como é que vai? domina a sua pessoa, domine o seu gênio. E a mente dela. E quem não domina o seu gênio, o gênio domina a nossa mente. O nosso instinto toma conta. E ali se abre a porteira e se derruba os muros. E os nossos olhos veem tudo aquilo que não presta. O que nossos olhos veem, quando o muro está levantado, erguido, a gente vai ter bons olhos. Todo o nosso corpo vai ser luminoso. Mas quando as muralhas estão derrubadas, quando as cercas estão abertas, os ouvidos ouvem aquilo que vem contaminar. As pornografias, as mentiras, os assassinatos, aliás, e todas as tentações externas. Nós vamos estar dentro daquele tratamento de regeneração também sendo tentado pelo adversário, que está à volta, ajudando a criar confusão, de criar intriga de um irmão com o outro, de falar, lá, ele está te atacando. É o diabo tentando jogar naquelas muralhas, naquelas fortalezas sem muros,
Se tiver que cercar alguma coisa, meus irmãos, cerque o seu coração. 1 Timóteo 1, 4 e 5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor. Esse processo de regeneração é que vai nos fazer entrar cheio de amor na glória, no reino dos céus. E ele continua falando que o amor procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Um coração puro, para a gente poder ver andando no nosso meio, é o estado de inocência de uma criança andando no meio de nós, até a maneira dela andar, de brincar, de falar expressa um coração puro. Inocência é uma palavra que vem do latim. In significa não, nocens, nocivo. É um coração não nocivo para a própria alma. É um estado de inculpabilidade. Quando você corrige um menino com a varinha, põe lá no castigo, 5 minutos depois ela está brincando, está sorrindo, já passou. Aquele erro foi pago pela varinha. É a mesma coisa, o nosso pecado foi pago pelo sacrifício de Jesus. Não temos mais que pensar nele. O que nós temos que é que passar pelo antídoto, que é reconhecer o pecado, se arrepender, confessar, para se tornar livre do sentimento de culpa e voltar à paz no seio da igreja e na presença de Deus. Quando Adão e Eva caíram, a primeira coisa que eles sentiram foi vergonha de si mesmo. Eles perceberam que estavam nus. Antes, tinha um coração inocente, igual ao coração de criança. Não tinha culpa. Não tinha condenação. Não tinha maldade, não tinha malícia. A vergonha é o juiz dos nossos limites. Quando a gente ultrapassa os limites, transgride a lei, ou transgride a liberdade do irmão, transgride por cima de uma pessoa qualquer, aquilo ali vai, quando a gente é exposto à luz, aquilo ali vai trazer vergonha para a gente. Vai trazer reprimenda a nosso comportamento. E a criança, ela não tem vergonha de falar com os pais, na pureza dela, acerca de tudo. Nós, pais, temos que tomar muito cuidado de saber ouvir os nossos filhos. Porque tem filhos que não têm liberdade de confessar pecado para os pais. Nós, como pais, precisamos consertar isso. Porque se não encontra ali, vai procurar em outro lugar. Uma cidade sem muros, puxa igual esponja todo tipo de impureza, de idolatria, de preguiça, de indisciplina. O domínio próprio é que combate em defesa dos nossos muros. Quando você tem que estudar, é muito interessante ver isso com o jovem. Quando você vai estudar e não está com a menor vontade, a primeira coisa que vem derrubar os nossos muros, daquilo que a gente tem que fazer, é quando a gente procura o sentimento, a emoção, ou ao invés de procurar fazer aquilo que tem que ser feito. E a gente fala, que preguiça, estou sem a menor disposição. A indolência, a preguiça, combate os muros. A indisciplina, combate os muros. E quando a gente reforma a casa da gente, ou faz qualquer coisa, ou compra uma casa nova, e aí a gente vai receber os amigos, a visita, qual a primeira coisa que a gente faz? O costume que existe entre as pessoas. Nossa, vem cá, vou te mostrar a casa, como é que ficou. Mas antes,
A pessoa sai pela casa inteira procurando os brinquedos das crianças, onde que está esparramado, junta aquela tralha toda, abre a porta do armário, empurra aquilo ali e tranca. E ela fala, olha só a parede como ficou bonita, os armários, as coisas. Com Jesus é diferente. A primeira coisa que a gente faz é pega a chave do coração e fala, Jesus, eis a chave. Toma conta completamente desse cômodo. Põe tudo que tiver fora de ordem no lugar. Trabalha o que o Senhor quiser ali e limpa tudo. O coração é completamente teu. Amai a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a alma. É a primeira chave a entregar. Senhor, eu quero abrir esse coração completamente. Me ajuda. Ele é todo seu. Toma a chave. Os limpos de coração verão a Deus. Glória a Deus é o que está reservado para nós. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Esse trecho de 1 Timóteo fala que, além do coração, a gente deve ter uma boa consciência. Salmos 32:3 fala que, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. A gente adoece, porque as muralhas foram derrubadas. Vamos reconstruir imediatamente as muralhas, os muros do nosso coração. Paulo, falando a respeito da hipocrisia dos fariseus e da mentira deles, ele falou que em Timóteo 4:2 que são homens que têm a consciência cauterizada. Cauterizada é quando aplica aquela anestesia, você não sente nada. É quando cria calo na mente. Ali você não tem mais sentimento nenhum. Nada penetra aquilo ali que possa sensibilizar. É igual o joelho do camelo, de tanto ele ajoelhar e levantar, ajoelhar para receber carga e levantar, ajoelhar para receber o cara caminhando em cima dele e levantar. Ele cria calo no joelho. E aquele calo é grosso, é uma crosta impenetrável. Pedra não machuca, areia não machuca, espinho não machuca. E um coração puro é um coração sensível. E, finalmente, fala que devemos ter uma fé sincera. Nós estivemos fazendo, semestre passado, um estudo sobre uma das cartas de Paulo, onde fala sobre essa passagem, da gente ter uma fé sincera. Essa palavra, a raiz, ela vem de uma outra palavra que significa sem cera. Inclusive, eu soube que o Gustavo compartilhou com os jovens essa coisa, é muito legal isso também. Os romanos, naquela época, eles tinham o costume de, nos quintais, nos jardins, colocarem estátua de mármore, aqueles bustos de mármore para enfeitar. E o mármore é uma peça que quebra fácil. E uma simples batidinha, ela trinca ou racha. E as pessoas que vendiam, os comerciantes que vendiam as estátuas, eles arrumaram um jeito de não ter uma perda total daquilo. Eles passavam no lugar trincado uma cera. E não se percebia aquilo, mas só que aquela imagem restaurada, aquela estátua restaurada, com o tempo, rapidamente ela ia quebrar, aquela rachadura ia tornar maior, ia perder, não ia ser uma coisa duradoura. E quando a pessoa ia ao comerciante para comprar uma estátua, e ele queria uma estátua sem defeito, ele falava, eu quero uma estátua sem cera, que era a mais cara. Mas outros de menos posse, eles podiam chegar e falar que queriam uma estátua, podia ser com cera, porque era mais barata. Nós temos que escolher as coisas verdadeiras, sem falsificações, sem engano, que somente aparenta os olhos, aparenta, as pessoas veem o exterior,
E Jesus batia muito nessa tecla do sepulcro caiado, falava direto para os fariseus. Cuida do que está dentro. Os judeus, eles tinham uma forma de atenuar o sentimento de culpa também. Eles têm uma festa que até hoje existe, chamada Yom Kippur, que é o chamado dia da expiação, dia do perdão, onde pecado do ano inteiro, de todo o povo, de todo levita, de todo sacerdote, aquele dia era feito um sacrifício de expiação de todo o pecado cometido. Eles sorteavam 2 bodes. Um para pagar o pecado, outro para pagar a culpa do pecado, o sentimento de culpa do pecado. Veja que até eles consideravam importante, já naquela época, de estar atento ao sentimento de culpa do pecado. E dos 2 bodes faziam um sorteio. Um era sacrificado e o sangue dele era aspergido nas paredes do templo, ali na base do altar, para pagar a dívida do pecado. O outro bode, o sacerdote vinha e impunha a mão sobre a cabeça dele e orava, transferindo a culpa de todo o pecado para aquele animal. E era o chamado o bode expiatório. Hoje é muito comum, quando a gente vê a pessoa pagando a pena que não cometeu por causa de um erro de outro, a gente fala o bode expiatório. Ele estava recebendo a culpa do pecado do outro. E esse bode, ele era levado para um lugar ermo no deserto, um lugar isolado, e era abandonado ali, para se sujeitar aos males do deserto e às influências dos demônios do deserto, que eles acreditavam que existiam. Eu quero ir partindo já para a conclusão, falando a respeito de um pastor de ovelhas. Na casa do pastor Walter, uma vez, nós recebemos, eu estava lá no fim de semana, e recebemos uma visita, um missionário, um pastor, do sul de Mato Grosso. Ele vivia numa fazenda bem embrenhada no meio da floresta mesmo do Pantanal, não é brinquedo, né? E eles estavam vindo para passar uma semana com o pastor Walter, porque ele tinha perdido uma criancinha de 4 anos, 5 anos, não sei. E eu pensei, quando eu soube da notícia que ele vinha falar, eu falei, pô, tem que tomar muito cuidado no que vai falar. Eu pensando comigo, né? Tá mais pronto para ouvir do que falar. Né? A gente tem 2 ouvidos, falar menos, ouvir mais. Mas quando eles chegaram, me surpreendeu. Era um casal dócil, jovem. Eles eram jovens. E eu pude ver a vida deles na mão de Deus, o coração deles na mão de Deus. Eles mostravam ali na mesa, a gente no jantar, a foto da criança, uma criança linda, loirinha, parecia um anjinho. E ela falava com o coração limpo, com docilidade, falava, aqui, eu estava lavando a roupa, estava lavando a louça, ele estava brincando de carrinho, ele veio me mostrar o carrinho. E ela falando aquilo com uma naturalidade assim, mansa, parecendo uma ovelha realmente. Aquele era um coração trabalhado. É um coração ajustado em muitas coisas. E os 2. E mais na frente, no jantar, ele falou outra coisa mais interessante para mim, que é uma área que eu gosto muito. Ele falou que ele criava ovelhas. Nunca tinha ouvido falar isso, lá no sul do Mato Grosso ainda, né? Eu falei, que legal, e como é que é isso? Não, é legal, bacana.
Eu comecei a perceber, olha, as ovelhas são animais dóceis. Eu já vi uma, não quero perder tempo aqui também, poderia contar alguma coisa a mais, mas elas são obedientes. Se chama o nome dela, ela vê uma coisa impressionante. E eu pude ver que essas ovelhas que eles pastoreavam, ela tinha transmitido a docilidade para eles. Num momento desse, falar sem rancor, sem dor, mas era um coração alinhado com o coração de Deus. Como dizia, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu acho que eles descobriram isso de alguma forma. Eu falei, pô, deve ser bem trabalhoso, né? Mexer com ovelha. Ele falou, dá bastante trabalho. E vale a pena? Não, vale, não é uma coisa grande, mas a gente tem tido muita perda. Eu falei, é doença, dá muita doença. Ele falou, não, são onças que atacam o cordeiro. Opa, como assim? Vocês moram no meio da onça lá? Como é que é? No meio é uma fazenda no meio do mato. Eu falei, gente, mas não tem perigo, não? Não, perigo só para as ovelhas. E como é que é? Quando ataca ali durante o dia, de manhã, você está cortando, está uma gritaria de ovelha lá, você deve ficar desesperado, pegar um pedaço de pau, sei lá o que é que vocês fazem. Ele fala, não. As ovelhas, quando são atacadas, elas ficam quietinhas, não dão um pio. Eu falei, oxe. Elas vão para o centro do curral, fica todas uma encostadinha na outra, sentindo um o coração do outro, e elas ficam tremendo. Ele disse que no dia seguinte elas ficam com febre, de tanto sofrimento e angústia ali. Eu falei, caramba, aquilo que Jesus sofreu na cruz me faz lembrar de alguma coisa. E ele falou, mas não para aí. O rebanho tem um cordeiro, que é a ovelha macho, né? E ele vai, as ovelhas estão no centro do curral, e o curral é cercado até o teto do telhado, não tem jeito de passar ali, e tem uma abertura de uma vara de uma madeira para outra, assim, e a onça parda, ela fica tentando puxar uma ovelha. E o cordeiro, ele vem e se coloca entre as ovelhas e a onça. Olha só. E ali a onça estraçalha a anca do cordeiro. Arrebenta a perna dele, rasga tudo. É uma sangaiada para tudo quanto é lado, ele falando. Mas ele não dá um pio. Ele morre ali no lugar, quietinho, para guardar as ovelhas, para proteger as ovelhas. Me lembra muito de Jesus na cruz. A gente acha que aquilo ali ele estava dopado, ele tinha levado uma anestesia. Desde aquele caminhar, via cruz, carregando aquela cruz que rasgava as costas, com o lombo, com a costa toda já rasgada com o chicote dos romanos, da maldade deles. Vai até o Monte das Caveiras, vai até lá no lugar fora da cidade. Ali ainda entra mais maldade de furar com pregos, de rasgar do lado, coroa de espinho. Parece que ele estava dopado. Ele veio como homem, a gente tem que lembrar isso. Ele devia ser um homem muito forte, que ele era carpinteiro, né? Mas sofreu como homem as nossas iniquidades. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, levado lá para fora da cidade, cravado na cruz. E como ovelha muda perante seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Dá para compreender isso? A não ser por uma história dessa, que eu tive a oportunidade, a graça de ter visto pessoalmente, mas ele foi ferido por causa de quê? Não por causa dos pecados dele, que ele não tinha. Ele tinha um coração de criança, um coração ingênuo, mas santo, poderoso. Ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa da minha iniquidade. O castigo que me trouxe a paz e nos traz a paz. Ele foi moído por sua iniquidade e por iniquidade de cada um de nós.
E ele dispensou para vocês e para mim a paz. Não existe sentimento de culpa. A obra foi completa. A paz nos trouxe a paz que estava sobre ele. Aquilo ali veio sugado pelo aquele garrincha pecaminoso. E pelas suas pisaduras, aquela dívida foi pagada. Não há mais dívida minha, não há mais dívida sua. Mas um processo de tratamento, um processo de restauração no corpo de Cristo, para que a gente se aprimore no amor, para que a gente tenha o mesmo coração de Deus, como Davi teve o mesmo coração de Deus. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de todos, inclusive do jovem Úgula, que eu falei lá no início. E quero terminar aqui falando uma última coisa, que os judeus também tiveram a graça de receber. No dia anterior ao dia da libertação, da saída do Egito, o anjo do Senhor de tardezinha chegou e falou: olha, cada um tome uma ovelha. Talvez para lembrar o comportamento de uma ovelha. Por que uma ovelha? Mas pega uma ovelha. Porque ela é o pão, ela é alimento também. Jesus é o pão nosso de cada dia. E falou: tome cada família uma ovelha e sacrifique a ovelha. E comam da ovelha. Mas do sangue, vá nas ombreiras das portas, nos umbrais da porta, e passe o sangue do cordeiro. Porque hoje à meia-noite, enquanto vocês estiverem ceando, o anjo da morte vai passar por todas as vielas, por todas as ruas, por todas as casas. E naquelas que não tiver, aquelas que eles não encontrarem a marca do sangue, ali haveria morte. O primogênito, o filho primogênito seria morto. Os animais primogênitos seriam mortos. Haveria choro e grande pranto. Me ponho a imaginar ali, perto da meia-noite, o povo ceando, talvez mais compenetrado, com respeito, conversando, e vai chegando a hora da meia-noite. Eu imagino Moisés pegando um pernil de cordeiro e aquele pensamento vem e mexe com ele. E aí para, e de repente, meia-noite em pino, meia-noite em ponto. Lá no finzinho da rua, ouve-se um grito. Morreu um cordeiro, ou morreu um primogênito. E grande pranto. Depois a casa do lado, mais outro grito. E um grito mais próximo, um choro mais alto. E assim vem, de casa em casa. Aquele som aumentando e eles compenetrados ali, com o coração ligado no coração de Deus. Temerosos, com certeza. Com medo, com certeza. Mas como o valente Davi se agarraram no Espírito Santo, no Espírito de Deus. E ali esperavam. A hora que chega no galpão onde eles estavam, o anjo passa por cima. O sangue do Cordeiro os livrou da morte. O sangue de Jesus, quando fomos batizados e recebemos o selo do Espírito Santo, nos livrou da morte eterna. Fomos comprados por alto preço, por preço de sangue. E quero deixar aqui essa mensagem, que Deus fale ao coração de cada um, que Deus nos levante. Como eu falei no início, a nossa fé não murcha. As estacas da tenda, a tendência é que elas devam ser esticadas. Que o Senhor abençoe a todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa mensagem. Amém, amém, irmãos. Fiquei lembrando aqui no final da fala do Garrincha, desse texto de Hebreus, no capítulo 10, que fala exatamente assim do privilégio que nós temos diante de Deus, de estar na presença de Deus por conta desse sacrifício de Jesus. Diz assim, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não desfrutamos, não usamos esse privilégio de acesso à presença de Deus, porque estamos com má consciência, porque estamos abrigando sentimentos de culpa, não estamos com o coração reto e perdemos de vista o sacrifício de Jesus por nós, a nossa necessidade disso, de arrependimento, de confissão, mas também o nosso privilégio, a nossa esperança de que o sacrifício dele nos garante esse acesso. Então, é a cada dia manter a consciência pura, coração purificado, sincero, coração sincero, como diz aqui, plena certeza de fé, coração purificado da má consciência, pelo sangue de Jesus. Também fiquei pensando na história que o Garrincha contou no início, do Hugo, e pensando um pouco na história que eu contei, assim, não contei, mas mencionei, da Helena, que foi batizada. Assim, uma coisa que eu fiquei pensando, irmãos, é que nós temos pressa. Se encontramos alguém com o coração aberto, se encontramos alguém que está ali minimamente disposto a ouvir, a se consertar com Deus, a procurar Deus, meu irmão, assim, nós temos pressa, o Senhor tem pressa, o Senhor pode usar cada um de nós. Não vamos perder tempo, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, ali talvez é o caso de que é preciso uma confissão, é preciso vir para a luz, e que é isso, né, que significa uma consciência pura. Nós todos temos que buscar, e quando encontrarmos alguém assim, irmãos, vamos assim entender que o tempo é urgente, o mundo é perigoso, você não sabe o que vai acontecer em seguida. Se há uma abertura, se há uma disposição, não precisa telefonar para o líder, para o pastor, não precisa esperar o próximo encontro. Já, assim, às vezes vale mais a pena a gente perder um compromisso, chegar atrasado, mas é uma boa causa. Assim, é a melhor razão que existe. E na história da Helena, é bem interessante, assim, que um dia, né, a Aline do Maurício falou assim: pai, a Helena me ligou assim do nada, ela me ligou. Assim, depois você vai ver a história, não era do nada, Deus vinha falando com a Helena. E ligou para a Aline, e aí começou todo o processo, a Aline e a Júlia Brito, né, conversando e falando para a Helena, e foi. E daí na sexta-feira elas vieram aqui, né, Helena, e junto com Júlia e a Aline. Aí nós conversamos, a Helena contou a história dela, tudo, enfim. E aí, então vamos marcar o batismo, os pais estão de acordo, vamos fazer. E só que aí fomos ver a agenda, a Aline hoje tem o Enem, depois vai viajar, depois volta. Ficaram de acertar uma data
o mais próxima possível, mas não poderia ser antes de uma semana. E depois a Júlia mandou uma mensagem dizendo, olha, por coincidência, nos próximos 5 fins de semana, quando uma tá, outra não está. Né? A Aline e Helena. Aí, mas tem uma brecha hoje, sábado, 4 horas da tarde. Foram conversar com a Helena disse, eu quero ser batizada. Então, é hoje. Não vou esperar. Não quero esperar. Ela estava com a consciência diante de Deus de que ela precisava daquilo. E não podia adiar aquilo. Por isso, a convocação foi de última hora. Nós mandamos aí, assim, praticamente já... O pessoal aqui que conseguimos fazer o link para mandar para algumas pessoas, os pais dela vieram, Fernanda e Mônica, alguns irmãos, meninas próximas vieram, e ela foi batizada ontem, porque, irmãos, assim, Deus pôs no coração dela essa urgência, uma marca, assim, muito, para mim, muito nítida, que Deus está falando. Deus está falando. Então, assim, vamos guardar isso. Por um lado, essa noção de que é urgente. Mas é urgente para pregar, para ouvir, para ministrar, para proclamar para alguém que precisa de conversão, precisa de conserto. E é urgente para nós também, quando estamos com a consciência maculada, manchada, porque fizemos algo, dissemos algo, ou não fizemos, enfim, precisamos de confissão, precisamos andar na luz. Sei que esses dias a gente não se encontra muito, pode ficar mais complicado, mas, irmãos, não pode ficar deixando para depois, para não se cauterizar, sabe assim, vamos dar um jeito, você precisa conversar, você precisa andar na luz, liga para alguém, para o seu discipulador, para o líder, para o irmão, para o companheiro, quem seja, vamos dar um jeito, mas o pecado é uma doença muito grave, e se isso vai ficando, manchando a nossa consciência, como disse o Garrincha, os muros estão derrubados, estamos vulneráveis, e podemos ter muito dano aí. Amém, irmãos, graças a Deus. O Horácio me mandou agora há pouco o link, eu vou ver como é que eu retransmito para vocês, porque ele mandou, enfim, ele mandou aqui por e-mail, o Horácio não é muito tecnológico, então vou dar um jeito de passar isso aqui para um WhatsApp, coisa assim, para poder passar para todo mundo e também ver as condições de acesso, mas então às 19h30, os que puderem, depois vou tentar passar o link, a gente vai lá se encontrar com eles e compartilhar lá com eles. Amém? Que a graça de Jesus seja com todos, Deus abençoe a todos.